Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 24. Encontrando o texto e tendo condições, coloque de pé. Nós vamos continuar nossa série de exposições no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de Gênesis. Paramos no último sermão, no versículo 27. Então, vamos ler a partir do 28 e vamos fazer a leitura até o final desse texto, dividindo esse texto, na realidade, em 2 sermões, começando hoje pela manhã e concluindo, se Deus permitir, hoje à noite. Gênesis capítulo 24, a partir do 28, atentamente e reverentemente acompanhe a leitura da palavra que não é de homens, mas sim a palavra do Senhor, até o versículo 67. Diz assim a santa lei do Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse, entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu, dize. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me deis de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, também darei de beber a teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filho de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, a quem me havia concedido por caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e verdade para com meu senhor, faze-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita,
ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho para Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém, amém. Pode sentar, querido. No sermão passado, nós aprendemos como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas andam de fato juntas. Vimos isso na figura do servo de Abraão, o qual foi à procura de uma esposa para Isaque, dentro ali da família, dentro dos parentes de Abraão. Nós vimos como esse homem agiu de maneira sábia e também responsável, fazendo aquilo que ele poderia e aquilo que ele deveria fazer. Ele foi junto a um poço, onde as mulheres ali tiravam água, e ele parou, e ali orou também ao Senhor, falando consigo mesmo. É a ideia disso, a gente sabe. Ele não estava falando em voz audível, ele estava falando ali apenas ele e o Senhor. E foi lá que ele viu, naquele mesmo lugar, na sua oração ser respondida através de Rebeca, a qual serviu a ele água e também serviu água aos seus camelos. Foi lá que ele perguntou, então, se havia, perguntando a Rebeca, algum lugar onde ele pudesse ali passar um tempo junto com a sua comitiva, se hospedarem ali, de fato, naquela noite. E ali foi nesse mesmo lugar que ele soube que ela era filha de um dos parentes de Abraão. Então esse servo, como a gente viu, ele adorou ao Senhor por aquilo que Deus havia feito. E aprendemos então essa realidade. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, ele fez isso na dependência do Senhor, e ele viu Deus fazer apenas aquilo que o Senhor poderia fazer. É então depois disso que Rebeca corre ali em direção à sua casa, como a gente vê aqui no texto que nós acabamos de ler. E Rebeca vai chegar ali e vai contar aos da casa da sua mãe tudo aquilo que havia acontecido. Irmãos, é nesse cenário que nós estamos. É nesse cenário da história da redenção que nós nos encontramos. Esse cenário da história da redenção que envolve casamento, que envolve obediência, que envolve um agir de um servo, que envolve dependência, que envolve o agir claro do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É nesse cenário que nós estamos e que nós vamos aprender com o Senhor nesse texto, logo como primeira lição, queridos, que os nossos olhos precisam estar fitos naquilo que é mais importante. Eu e você devemos guardar isso em nosso coração. Os nossos olhos precisam estar fitos naquilo que é mais importante. Querido, toda a narrativa da Escritura aponta para a história da redenção.
é a narrativa da redenção. Desde ali de Gênesis 3:15, onde nós vemos que o Senhor promete um Salvador, nós vamos ver o Senhor cumprindo a sua promessa. Então perceba, desde Gênesis até Apocalipse, quando nós lemos a palavra de Deus, o que nós estamos lendo é a história da redenção. E nessa história da redenção, o Senhor ele mostra que vários personagens participam dela. Homens que nós sabemos o nome, homens que nós não sabemos nem o nome, mas que o Senhor está agindo de uma maneira soberana, extraordinária, mostrando a mim e a você como Ele cumpriu e como Ele continuará a cumprir até o último dia, o dia da volta de Cristo, seu plano redentivo para o seu povo. E é interessante que nessa história da redenção, onde nós vemos Cristo, onde encontramos nossa salvação, onde encontramos o cumprimento da promessa do Senhor, nós também, irmãos, temos a oportunidade de sermos preparados pelo Senhor, lapidados pelo Senhor, santificados pelo Senhor, para o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor faz isso também através da história da redenção. O Senhor faz isso através da vida de homens e mulheres, onde Ele vai através da vida desses homens, seja através do pecado de alguns, do coração enganoso de alguns, ou até mesmo da obediência de outros, o Senhor vai também ensinando a mim e a você, como nós que fazemos parte da história da redenção, nós que somos igreja do Senhor, devemos viver nessa história, nos tornando dia após dia mais e mais parecidos com o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque essa, de fato, é a obra da santificação. É por isso que nós encontramos, às vezes, detalhes sendo dados, irmãos, informações importantes sendo dadas a mim e a você, coisas que são muito interessantes e que devem chamar a nossa atenção. É por isso que a palavra de Deus nos chama não apenas a lermos, mas a meditarmos nela, a refletirmos nela, a quebrarmos a cabeça, a orarmos, a pensarmos, a olharmos para o texto, a fazermos perguntas, a olharmos para os personagens e pensarmos onde é que estava o coração desse homem quando ele agiu assim, porque o autor está mostrando isso, onde é que estava o coração desse outro quando ele agiu dessa maneira. E nós encontramos um exemplo disso claramente, quando olhamos aqui, por exemplo, para a vida de Labão. Se você observar mais uma vez o 29 e o 30, vai dizer que Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e esse correu ao encontro do homem junto à fonte. Só que veja a informação que é dada logo depois disso. Por que esse homem correu em direção ao servo de Abraão? Qual foi a razão? A Escritura mostra a mim e a você. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou um homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. Labão, nesse cenário, irmãos, aparece como um homem responsável, um homem que toma a frente ali da sua família. E isso deve ter acontecido porque o seu pai, Betuel, chefe daquela família, já devia ser um homem idoso, poderia já estar sem forças. Betuel vai aparecer falando, mas falando bem pouquinho e falando só um pouquinho ali mais à frente. No versículo 50 a gente encontra uma fala de Betuel. Mas o que nós encontramos na narrativa inteira é Labão, de fato, tomando a frente da situação. Porque é assim que deve ser, meus irmãos. Quando o pai, quando o chefe da casa, ele perde as forças, quem é que deve assumir a liderança da casa? São os filhos homens. Principalmente ali nós podemos pensar no primogênito. Se o primogênito não tiver o coração que é dado ao Senhor, o filho que mais tema ao Senhor, o filho que mais ame ao Senhor, o filho que mais maneja a palavra do Senhor, para que ele possa conduzir a casa de seu pai nos caminhos do Senhor. Então perceba, o cuidado, a proteção da família é responsabilidade, depois do pai, ao filho mais sábio, ao filho mais velho, que deveria ser o mais sábio, ao filho, de fato, mais responsável. Aqui eu queria fazer um pequeno parêntese, porque o texto deixa isso também para mim e para você como lição, irmãos. Lembrando você que é pai de menino, você que é pai de um futuro homem, foge de seu filho, meu irmão. Foge de seu filho para que ele possa ser ali preparado
para que ele possa liderar. Forje seu filho para que ele seja, de fato, um protetor. Porque perceba, um dia ele vai precisar agir assim. Quando seu filho casar, ele vai precisar ser o responsável pela sua casa, o protetor da sua casa, o provedor da sua casa, o cuidador da sua casa. Ele vai precisar agir assim para com a sua própria família, que ele vai ali formar. Mas não apenas isso. Prepare seu filho para que ele seja líder, porque um dia ele vai liderar a sua casa se você precisar. Se você envelhecer, se a doença chegar, a sua esposa ela não vai estar desprotegida, ela não vai estar descuidada, pelo contrário, os seus filhos irão tomar a frente e proteger a mãe, e zelar por ela, e conduzir a sua mãe, e ser uma grande bênção na sua casa também. Mas, retornando à narrativa, irmãos, nós vemos, quando observamos para esse homem daqui, uma atitude estranha, uma atitude que não deveria ser feita na vida daquele que deveria proteger, na vida daquele que deveria cuidar. Porque, perceba, o texto diz o que é que chama a atenção desse homem quando ele ouve ali a história de Rebeca. Quando Rebeca conta o que aconteceu, o texto vai dizer o que é que atraiu a atenção dos olhos de Labão. E perceba, não foi o fato do servo ser servo de Abraão, um parente ali da sua família. Não foi o fato desse homem ter se ajoelhado e adorado ao Senhor depois que viu o Senhor responder a oração. E veja, Rebeca viu aquilo e ela contou todas as coisas. Não foi o fato de que estava chegando na sua casa um homem que temia Deus depois de uma longa viagem, que poderia levar ali cerca de 40 dias, como alguns vão afirmar. Não foi essa realidade que chamou a atenção dele. Ele não olhou, parou e pensou: vou cuidar dessa comitiva, vou cuidar desse homem, vou zelar por ele, porque eu quero fazer o bem a essas pessoas. Veja, o texto não diz que foi isso. O que chamou a atenção desse homem, o que fez esse homem sair ali correndo em direção à ajuda daquela comitiva, do servo de Abraão, foi aquilo que o texto fala. No versículo 30, pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã. Ou seja, quando ele viu as joias, quando ele viu o brilho do ouro, da prata, talvez das pedras preciosas ali daquelas joias, aquele homem vai agora movimentar tudo o que ele pode para cuidar do servo de Abraão e da sua comitiva. Irmãos, eu gosto muito daquilo que o puritano Matthew Henry vai dizer sobre isso. Ao comentar esse texto, ele vai dizer assim: nós conhecemos tão bem o caráter de Labão pela história a seguir, mas na frente nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, a ponto de pensar que ele não teria sido tão espontâneo na sua acolhida se não tivesse esperado ser bem pago por ela, como ele foi no versículo 53. Ou seja, o que é que Labão queria? Labão queria o dote. Labão queria o dinheiro. Os olhos dele estavam nas coisas dessa terra. Mais à frente a gente vai ver o coração de Labão ainda mais demonstrado para nós, na narrativa em que ele se relaciona ali com Jacó. E nós vamos ver, quando chegarmos lá, alguns capítulos, poucos capítulos à frente, nós vamos ver isso, como Labão queria tirar vantagem financeira de Jacó, como ele muda o salário de Jacó várias vezes, como ele quer enriquecer às custas de Jacó. Então veja, a Escritura está mostrando o coração desse homem para mim e para você. Ela está trazendo essas informações para mostrar o coração desse homem a mim e a você. Tendo observado as joias, que ele vai chegar agora ao servo de Abraão e vai dizer: entra, bendito do Senhor. Percebe? É um homem que está usando até o nome de Deus, uma saudação com o nome de Deus, para poder agariar com isso recursos financeiros,
tesouros nessa terra. Entra, eu já preparei lugar para você, para os camelos, a comitiva sua vai ser toda bem recebida, pode entrar. Depois que ele observa as joias. É por isso que ele recebe essa comitiva também. E meus irmãos, como nós precisamos ter cuidado com Labão, que às vezes habita em nós. Como nós precisamos não olhar apenas para Labão, mas olhar para o nosso coração e observarmos se o Labão não está dormindo no quarto do nosso coração, sentado na sala do nosso coração, comendo conosco junto à mesa. Como precisamos ter cuidado para que ele não sente no trono de nossos corações. Não nos enganemos, irmãos. Esse Labão, ele pode aparecer a qualquer momento, qualquer hora, quando nós menos esperamos. Esse Labão, ele pode aparecer, irmãos, em nosso coração, nas nossas relações, no trabalho. Já pensou nisso? Sabe, aqueles apertos de mão, aqueles presentes que nós compramos de aniversário, para alguém no trabalho, para o chefe no trabalho, por exemplo. Aquelas mensagens no WhatsApp que nós mandamos para queremos nos mostrar ali presentes. Coisas que fazemos no trabalho porque queremos ali não agradar apenas alguém, mas cativar o coração daquela pessoa para nós. Não com o objetivo de cuidar, não com o objetivo de glorificar o Senhor, não com o objetivo de fazer o bem, não porque estamos preocupados com aquela pessoa, mas sim porque fazemos tudo isso com uma pergunta ecoando em nossos corações, às vezes declarada, às vezes até por vergonha, escondidas por nós mesmos, onde nos perguntamos: o que é que eu posso ganhar com isso? Que vantagem eu posso ter fazendo isso para tal pessoa? Que promoção eu vou receber aqui no trabalho? Será que eu vou receber um aumento de salário? Talvez você faça isso para você poder ter prestígio de um líder e dizer assim: rapaz, se tiver uma demissão aqui, eu é que não vou rodar, porque esse cara é meu amigo. E você vira amigo do seu líder do trabalho por causa disso, para você se proteger de uma demissão. Ou seja, você está agindo, você está vivendo, se relacionando com pessoas, com o objetivo de: o que é que eu posso oferir de bom dela? Quando agimos assim, irmãos, estamos agindo igualzinho a Labão. Estamos com os olhos igual aos olhos desse homem. Estamos com o coração como o coração desse homem. E o Senhor não nos chama a ser assim. Você que é criança, talvez você possa pensar: só os adultos passam por isso. Mas eu queria falar com você que é criança, você que ainda é pequenininho, e dizer a você que pode haver um Labãozinho no seu coração, que mora ali dentro, e que toma o controle muitas vezes sem você perceber. Crianças, esse Labão no coração, ele pode surgir até mesmo na relação de vocês com seus pais. Sabe quando você para e você diz assim: vou arrumar o quarto, porque meu pai vai me dar algo? Sabe quando você fala carinhosamente com seu papai, com sua mamãe: agora eu vou falar mansinho com ele, porque aí ele vai me dar isso, ele vai me deixar ir para o parque, ele vai me deixar brincar, ele vai me deixar fazer aquilo que eu quero, ele vai me dar um chocolate. Quando você obedece seu papai e a sua mamãe, não porque você quer honrar o seu papai e a sua mamãe e assim honrar o Senhor, você está agindo
como Labão. Mais interessado naquilo que você pode receber. E não na glória que o Senhor vai receber e no bem que você pode fazer a seus pais. Irmãos, Labão, ele tem estado presente até mesmo em nossas relações como igreja. Às vezes Labão está presente no coração de líderes, quando veem as pessoas como uma cédula de dinheiro. A pastores, a presbíteros, assim. Que quando entra uma pessoa na igreja, o que eles observam é uma cédula de dinheiro. O que eles veem são dízimos, recursos financeiros. Percebem? Eles agem como Labão. Eles não estão interessados em cuidar, não estão interessados em servir, não estão interessados em fazer o bem às pessoas, mas estão interessados naquilo que eles podem ganhar, naquilo que eles podem receber. Eles agem como Labão. Mas enganam-se aqueles que pensam que Labão só pode surgir no coração de líderes, no meio da igreja. Irmãos, às vezes esse Labão surge em qualquer um de nós. Em relacionamentos com ministérios, ou até mesmo em relacionamento de amizade dentro do povo de Deus. Sabe, quando a gente está se relacionando com alguém porque a gente vai servir melhor em um ministério e assim vai ter destaque. Melhor que eu estou falando é com mais destaque. No coração do Labão é assim que ele entende como melhor. Você age da mesma forma. Quando você olha para o seu ciclo de amizade no meio do povo de Deus, de relacionamento no meio do povo de Deus, e você observa, rapaz, eu só ando com quem pode me dar alguma coisa, com quem agrega alguma coisa a mim. Você está agindo igual a Labão. Entende? Eu não quero andar com aquele irmão, porque, veja, ele é um irmão mais difícil. Rapaz, se eu andar com ele, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que discipular, eu vou ter que instruir, eu vou ter que exortar. Deixa esse irmão para lá. Eu vou andar com fulano, com beltrano, com ciclano, porque isso é mais fácil para mim. Isso é mais tranquilo para mim. A verdade que você está procurando, na realidade, é seu conforto. Entende? É o seu bem nesse sentido. Nós estamos agindo como Labão, se agimos assim, irmãos. Nossa oração deve ser para que o Senhor retire Labão de nós. Nossa oração deve ser para que o Senhor forje o seu filho em nós. Porque, diferentemente de Labão, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre pela gente, pelo seu povo, Ele entrega tudo o que tem. Ele entrega a sua própria vida, irmãos. Portanto, que nossas saudações, dentro da igreja e fora da igreja, em nossas amizades, nossos relacionamentos, nossas obras de misericórdia, nossos serviços, não estejam pautados em tesouros desse mundo, mas sim na glória de Deus e no amor genuíno pelo nosso próximo. O remédio para Labão é amarmos a Deus de todo o nosso coração e amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. É pensarmos quando nos relacionamos com qualquer pessoa que seja, em como podemos glorificar a Deus com esse relacionamento. É pensarmos em quando servimos a quem quer que seja, que servimos a essa pessoa assim como nós gostaríamos de ser servidos. E nós não gostaríamos de ser servidos por alguém que pensa em ganhar algo da gente, não é verdade? Que pensa em tirar algum tipo de vantagem. Essa não é a relação que nós gostamos. Essa é uma relação mentirosa, é uma relação hipócrita. E o Senhor não nos chama para isso. Assim sendo, devemos então, irmãos, orar
Devemos vigiar nossos corações. Devemos chocar a nossa vida com a palavra de Deus, para que ela molde o nosso coração. Devemos, irmãos, dia após dia, compreender que nossas riquezas, ou as riquezas desse mundo, não são aquilo que nós temos de mais precioso, mas sim a glória de Cristo. Devemos entender que nossos olhos não têm que estar focados no aqui e no agora, mas sim naquilo que verdadeiramente importa, no Senhor, o nosso Deus. E é muito legal a gente ver como o Senhor é sábio. Eu viro e mexe e falo isso, né? Nossa confissão de fé, ela fala que a Bíblia se revela como palavra de Deus pela majestade do seu ensino. E a Escritura, irmãos, ela é majestosa demais. Porque, veja, o servo de Abraão, ele nos dá o contraponto. O servo de Abraão nos mostra como um homem de Deus realmente deve viver. Depois de falar de Labão, a Escritura nos fala sobre o servo de Abraão. Ela está mostrando a mim e a você onde é que o nosso coração deve estar. Porque veja, esse Labão pensava nas coisas do aqui e do agora. O que nós encontramos no servo de Abraão é algo completamente diferente. Porque o texto vai mostrar que, tendo feito entrar, a partir do 32, um homem, descarregaram-lhe os camelos e deram forragem e pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés, também os homens que estavam com ele, ou seja, Labão cuidou de tudo que era necessário. E aí veja a informação que vai se dar agora. Diante dele puseram comida. Colocaram comida diante dele. E aqui, querido, quando você vai olhar para a comida, certamente era uma boa comida. Normalmente, quando alguém tinha posses, como deveria ser o caso aqui de Labão, porque ele tinha uma terra ali, a Rebeca fala isso, o que se fazia era matar um animal. Não é dito que isso foi no texto, mas isso era uma prática. Tinha pão, geralmente o pão ali assado. A mulher ia lá, quebrava os grãos, fazia farinha, eu pegava a farinha já pronta, colocava grãos, assava o pão, pão rápido de ser assado, não é aquele pão de fermentação como nós temos. Então carne deveria ter naquela mesa, percebe? Pão quente. Foi colocado comida. E lembre-se, esse homem estava querendo receber aquele homem da melhor maneira para poder ganhar dinheiro. Então não ofereceu qualquer coisa, ofereceu algo bom, certamente. Diante dele puseram comida. Mas o texto vai dizer que ele disse assim: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venha. Labão então respondeu: fala, dize. É assim que Labão recebe a esse homem, irmãos. À mesa havia comida. Agora é importante que nós saibamos que nós estamos falando de homens que estavam cansados. É importante que nós saibamos e lembremos que nós estamos falando de homens que tinham vindo de uma longa viagem. Há quem diga que eles viajaram de 3 a 5 semanas, considerando a distância da geografia ali da terra bíblica. Quanto tempo fazia que esses homens não comiam uma refeição quente? Quanto tempo fazia que eles não tinham oportunidade de comer, de beber bem? As viagens de antigamente não eram como hoje em dia, não. A gente se engana quando a gente pensa assim. Nós fomos para o sertão terça-feira passada, eu e Guilherme, e mais 2 pastores. A gente chegou a uma pequena cidade ali do sertão, onde o pastor do campo, que a gente foi fazer um reconhecimento de um campo missionário, pensando em algumas ações futuras. Um dos pastores ali levou a gente num restaurante bem simples, beira de estrada, restaurante de uma irmã da igreja. Lá a gente comeu uma galinha caipira ali, deliciosa, uma tripa frita, estava bom demais. Suco de maracujá, embucajá. Comida simples, caseira, mas fantástica, muito boa. Quente, bem preparada, bem temperada, tinha pimenta também, que você bota ali farinha, que não pode faltar, estava bom demais, irmãos. E se você está olhando para esse entendimento acerca de viagem, porque é isso que a gente viaja hoje, tem vários restaurantes no meio do caminho. Você está pensando errado, porque não era isso que acontecia naquela época. Não era esse o contexto daqueles homens, não era isso que acontecia no tempo bíblico. Não havia, querido, restaurante nas estradas como nós temos hoje. O que acontecia, o normal que acontecia, era que os viajantes levavam a comida para a viagem.
levavam pães, grãos torrados, frutas desidratadas, às vezes carne seca. Era assim que os homens viajavam. Então imagina você passar ali 3, 4, 5 semanas comendo basicamente isso. Às vezes paravam em alguma cidade, quando tinha uma cidade no caminho. Se alguma família acolhesse eles, eles podiam ter uma boa refeição. Mas não quer dizer que isso acontecia sempre. Então esses homens chegaram ali, vindo de dias comendo essas coisas. Imagina, 3, 4, 5 semanas comendo pão, um pão que você assou lá já há um tempão, grão torrado, fruta desidratada e talvez carne seca. Será que você teria vontade de sentar e comer uma boa galinha caipira? Ou se alguém botasse na sua frente um churrasco de cordeiro, imagina. Aquela gordura ali, aquela carne bem assada, pão quentinho para você botar dentro do pão, virar, morder e comer, servindo um vinho ali a você. Imagina essa cena. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque a narrativa nos mostra isso. Veja, foi colocado, eles tiveram como lavar os pés, tiveram comida para os camelos, tiveram uma mesa para poder sentar, sentaram-se ali juntos, e foi colocado agora comida diante deles. Moisés traz esses detalhes para jogar o foco para aquilo que vai ser a resposta do homem e fazer esse contraponto com Labão. Porque um homem, ele olha para aquilo tudo, ele vai dizer, eu não vou comer. Eu não vou comer. Enquanto eu não falar o propósito pelo qual eu estou aqui, eu não vou comer. Isso mostra, irmãos, que os olhos do servo de Abraão estavam em outro lugar. Estavam na glória de Deus. Porque ele sabia que o Senhor é quem estava à frente daquela missão. Ele já havia orado e Deus havia respondido. Ele já havia adorado ao Senhor, rendendo graça por isso. Ele sabia que essa missão não era uma missão apenas de Abraão. Era uma missão onde Deus estava envolvido com aquilo. E se Deus estava envolvido, Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, Ele vai glorificar o seu nome. Então veja, eu não posso comer enquanto eu não falar qual o propósito que eu tenho aqui. Enquanto eu não pensar primeiramente na glória de Deus. Enquanto eu não agir primeiramente para a glória de Deus. E isso para mim é mais importante do que comida. E isso para mim é mais importante do que prazer, do que os deleites dessa terra. Eu não vou comer, eu vou falar para vocês o que é mais importante. Esse homem entendia que as primeiras coisas vêm primeiro. Esse homem entendia que a missão era mais importante do que a satisfação. Diferentemente de Labão, que tinha os seus olhos no aqui e no agora, esse homem tinha os seus olhos naquilo que verdadeiramente importa. Meu irmão, a atitude desse homem me lembra claramente a atitude de um outro homem muito maior do que ele. De um outro homem de Deus. Muito maior do que o servo de Labão. E eu queria que você abrisse comigo João 4. Abra a palavra de Deus lá. Observe a partir do versículo 31. O texto vai dizer assim para mim e para você. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe, desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Qual é o contexto, irmãos, que nós estamos aqui para podermos ligar
relato com Gênesis. Jesus traz essa fala aos seus discípulos após ele ter evangelizado a mulher samaritana. Quando cansado de viagem, o texto vai mostrar essa realidade, ele se senta ali junto ao poço, esperando que seus discípulos fossem comprar comida. Seus discípulos saem então para comprar comida e o Senhor está ali, sentado ao lado do poço. O mestre estava cansado, o mestre provavelmente estava com fome, porque o texto vai dizer que os discípulos foram fazer o quê? Foram comprar comida, então estavam todos com fome, vindos de uma viagem, chegando a uma cidade. Ali eles foram então buscar o que precisavam. Mas Jesus, assim como o servo de Abraão, ele não estava mais preocupado com a comida, ele não estava mais preocupado com a bebida, ele não estava mais preocupado em satisfazer os seus prazeres, ele estava mais preocupado em fazer a vontade do Pai, em pregar o Evangelho, em anunciar a salvação. A quem? A uma mulher adúltera que não tinha nada para oferecer a ele. Chegou uma mulher adúltera. Uma mulher que já tinha tido vários maridos e que agora o homem que ela estava com ele não era o marido dela. Ela chega ali para poder tirar água. Jesus está cansado, Jesus está com fome e ele vai fazer algo. Ele não vai olhar para ela e vai dizer: por favor, arruma comida para mim, por favor, pega um pão. Enquanto os discípulos não voltaram, por favor, me leve para sua casa para poder comer. Não, ele não está preocupado com isso. Ele vai dizer para ela as grandezas do reino de Deus. Ele vai pregar o evangelho àquela mulher, para que aquela mulher também pudesse ir à cidade e anunciar o evangelho da salvação, assim como ela fez. Anunciar que havia ali o Messias falado com ela. Assim viveu o nosso Senhor, meus irmãos. Assim caminhou o nosso Senhor. É por isso que ele vai dizer aqui para os seus discípulos. Os discípulos chegam para ele e vão falar: mestre, come. E ele vai dizer: eu tenho outra comida. Eu tenho algo que me dá mais prazer, eu tenho algo que é mais necessário para a minha vida, para que eu possa viver, para que eu possa existir. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Percebe que é a mesma fala do servo de Abraão. Eu não vou comer enquanto eu não falar o propósito a quem eu vim. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso do fundo do nosso coração. Hoje o Senhor chama a Igreja Presbiteriana de Prazeres, cada um de nós individualmente, a sondarmos o nosso coração e vermos onde estão focados os nossos olhos. Onde está quedado o nosso coração. Onde estão os nossos prazeres, irmãos. A nossa visão, ela mostra onde está o nosso coração. Aquilo que nós olhamos, desejamos, é lá que está o nosso coração. E com muito temor, Senhor, eu quero dizer que nossa visão não deve estar nos banquetes dessa terra, meus irmãos. Não deve estar. E sejamos sinceros, muitas vezes nós temos caído nisso. Muitas vezes nós temos caído nisso. Quantos de nós não temos buscado o nosso conforto? Quantos de nós? Quantos de nós, por exemplo, não temos nos escondido atrás da nossa timidez? Não se engane. A sua timidez é egoísta. Não se engane, a sua timidez é orgulhosa. A sua timidez é te colocar na sua área de conforto, na sua área de tranquilidade, na sua bolinha, a qual você vive, sem se permitir servir a ninguém. Nós precisamos falar sobre isso na igreja, no meio do povo de Deus, irmãos, porque nós vivemos numa cultura onde parece que o tímido, ele é alguém humilde, ele é alguém bonzinho, ele é alguém que está andando de maneira reta. Mas essa não é a realidade. O tímido é orgulhoso. O tímido é egoísta. O tímido não é servo. O tímido é servo de si próprio. Ele ora para o seu umbigo e apenas para o seu umbigo. E ele serve apenas a si mesmo. Por nossa timidez, por vezes, nós não pregamos o Evangelho. Nós preferimos saber que pessoas que estão ao nosso redor não vão ouvir sobre o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Porque nós estamos preocupados com o que essas pessoas vão pensar de nós. Me deixa no meu quadrado. Por nossa timidez, nós não servimos a igreja, o povo de Deus. O povo de Deus padece com o esconder dos nossos dons e talentos. Nós deixamos de servir ao povo de Deus porque nós somos tímidos. Agindo assim, nós não glorificamos ao Senhor, irmãos. Ora, queridos, é pelos nossos olhos nos lugares errados que muitas vezes nós temos lugares vazios. Nessa igreja, em duas perspectivas. A primeira delas pela falta de envolvimento com o reino, pregação do evangelho, discipulado de pessoas. Ouvi uma pessoa uma vez falar assim: eu não discipulo ninguém porque eu não tenho tempo. Essa pessoa está administrando o tempo errado. Está gastando mais tempo com aquilo que não deveria gastar. Está investindo mais tempo naquilo que não deveria investir. Está investindo tempo nessa terra e não no reino dos céus. Seus olhos estão no lugar errado e estão vivendo como Labão. Porque a grande missão do Senhor é: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho e faça discípulos. Eu tenho falado muito disso aqui, irmãos, e às vezes parece repetitivo, e às vezes parece chato e enfadonho, mas eu vou falar até o Senhor tratar o nosso coração, porque a função do profeta é denunciar o pecado do povo. E eu não quero, quando você ouvir isso, você olhe apenas para aquele que não está aqui, mas você olhe para o seu coração quando você não estiver aqui. Irmãos, nós temos lugares vazios no dia do Senhor, porque nós temos amado mais as coisas desse mundo. Porque quando chega o dia do Senhor, para nós é melhor estar em qualquer outro lugar do que o culto. Para nós encontramos mais descanso em qualquer outro lugar do que na presença de Deus. Para nós encontramos mais satisfação em qualquer outro lugar do que na presença do Senhor. Porque não se engane, nós somos movidos pelas nossas satisfações. Nós somos movidos por aquilo que nós queremos. Eu garanto a você que se você fizer uma viagem, planejar uma viagem de férias, onde você envolve recursos para você estar onde você quer, para você poder aproveitar, você vai chegar 2 horas antes no aeroporto para poder pegar o avião, porque você vai dizer: eu não posso perder esse compromisso. Pode ser 3 horas da manhã no aeroporto, pode ser 5 horas da manhã, pode ser meio-dia, pode ser de tarde, não importa o horário, você se organiza e você vai estar lá, porque você sabe que ali você vai ter prazer. Se nós negociamos o culto ao Senhor, eu vou vir de manhã, eu não vou vir de noite, eu vou vir de noite, eu vou vir de manhã, eu vou fazer isso quando eu quero, eu venho, quando não dá, eu não venho. Isso mostra que seu coração, seus olhos estão no lugar errado. E você conduz a você e a sua família para esse lugar. Faltar o culto para poder ir a uma praia, no domingo, dia do Senhor. É um anúncio para os nossos filhos, dizemos assim: filhos, a praia nos dá mais prazer do que o Senhor. Sabe por que nós não fomos para o culto hoje? Porque a praia nos dá mais prazer, filhos. Porque estar aqui é melhor do que estar na presença do Senhor. Pastor, não vim porque eu queria dormir mais tarde. O seu sono te dá mais prazer do que o Senhor. Não nos enganemos, irmãos. Aonde está o nosso tesouro? A Escritura vai dizer: aí estará também o nosso coração. O salmista, ele amava tanto ao Senhor, tinha seus olhos no lugar certo, que ele vai dizer assim: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar na tua presença, Senhor, do que habitar nas tendas dos ímpios. Hoje nós cantamos o salmo. Hoje nós dissemos: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deixe-me perguntar algo a você. Como você cantou esse salmo? Na hora do louvor. Como você cantou esse salmo? Você cantou esse salmo da boca para fora?
Você cantou esse salmo como apenas mais um cântico? Você cantou esse salmo se refletindo naquilo que você estava cantando? Ou você cantou esse salmo com alegria? Porque ele é uma realidade na sua vida. E você disse ao Senhor: eu me alegrei, Senhor, hoje quando minha esposa me acordou, para que eu pudesse ir à casa do Senhor. Eu me alegrei hoje, Senhor, quando o despertador tocou, me convidando para ir à casa do Senhor, porque eu botei ele no outro dia, é domingo, é o dia do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Eu me alegrei quando meus filhos me disseram que a gente vai à casa do Senhor. Eu me alegrei quando meus pais falaram: vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei, eu vim no carro feliz, eu estava indo para a casa de Deus, eu estava indo adorar a Deus. Meus irmãos, a nossa comida precisa ser fazer a vontade do Senhor. E eu quero encerrar o sermão de hoje, caminhar para encerrá-lo dizendo a mim e a você: comida é algo que nos dá prazer. E nós precisamos resgatar o prazer na lei do Senhor. O prazer na vontade do Senhor. Essa igreja não pode caminhar seguindo a um pastor. Vira e mexe chamando mensagem para os irmãos quando eles faltam ao culto, perguntando como estão. Veja, você não pode vir à igreja porque se eu não for, o pastor vai me mandar uma mensagem, um irmão vai me mandar uma mensagem. Você não pode fazer isso por isso. Isso é só cuidado com a sua alma. Você precisa estar aqui porque você tem prazer na lei do Senhor. É bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí você vai ser como uma árvore que dá seu fruto no devido tempo. Nós poderíamos pensar em inúmeras coisas, irmãos, sobre como o nosso coração pode estar quedado a tantas coisas. Mas eu queria dizer a você e a mim: nós precisamos sair daqui hoje de joelhos no chão, de coração quedado, e orando ao Senhor, porque só Ele pode fazer isso. Dizendo ao Senhor: Senhor, faz a minha comida e a minha bebida. Aquilo que me sustenta, aquilo que me alegra, ser cumprir a tua santa vontade. Não permita que eu viva como Labão, e me faz viver mais do que como servo de Abraão. Me faz viver como o Senhor Jesus Cristo. Que assim o Senhor nos abençoe, irmãos, e aplique a sua palavra no nosso coração, e nos traga mudança, e nos alegre na sua lei. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.